Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início aqui à nossa revisão de hoje, certo? Não vou falar desde o início de tudo, porque muita coisa ali já pode ser revista na própria aula. E aqui eu vou dar algumas explicações a mais também, certo? Em relação às análises gráficas, em relação às estratégias, tá certo? É, Primeiro de tudo, o que eu quero falar com vocês é sobre o suporte e resistência, como todo mundo já sabe. E suporte e resistência é um assunto que parece ser bem simples, mas para alguns não é. E na verdade não é bem simples. Por que não é bem simples? Porque nós temos que identificar, primeiro de tudo, em suporte e resistência, zonas em que o preço tem dificuldade de ultrapassar uma subida ou uma descida, uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Nesse parâmetro aqui, nesse momento gráfico aqui, por exemplo, eu tenho um suporte e eu tenho uma resistência, correto? Mas isso não quer dizer que eu deva operar nela, certo? Muita gente me pergunta aí também, eu estou traçando certo, eu estou traçando errado, enfim. De várias formas você pode traçar um suporte e uma resistência. Nesse momento gráfico aqui, ó, eu tenho uma resistência aqui em cima, ok? Que iniciou aqui. Deixa eu ampliar um pouco o gráfico. Que iniciou aqui, ó, com esse toque aqui na verdade, tá? Aqui ele vinha de um rompimento, tá bom? Ele vinha rompendo, né? Ele tinha antes aqui também um outro suporte, uma outra resistência, mas enfim, nesse momento gráfico aqui eu tive um toque, eu tive dois toques, certo? Eu tive três toques. Era nesse momento aqui que eu deveria fazer a minha entrada e ganhar dinheiro com isso. No quarto toque, eu poderia entrar também, mas já seria arriscado, certo? Então, evite momentos em que passam do terceiro toque. Se você for entrar no quarto toque, entre com uma mão mais baixa, com um valor mais baixo, para proteger o seu capital. Da mesma forma que eu tenho um suporte. O suporte ele começou aqui, mais ou menos. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Opa. Foi lá para frente. Só um minuto. Pronto. O suporte ele começou aqui, certo? No primeiro toque. O segundo toque ele veio aqui. Pronto. Só que ele veio com toques seguidos, ó. E logo depois um rompimento. Então o segundo toque é tudo isso aqui. Então eu não entraria. Ele já tocou fazendo um rompimento. E aqui ele já fez um pullback. Eu não faria nada aqui. Aqui nesse momento eu iria esperar um padrão para ver se esse suporte se transformaria em uma resistência consolidada. E se eu ajustasse um pouco a minha linha aqui mais para cima, você vê que eu tenho realmente uma consolidação. Aqui eu teria um toque nessa vela verde, um toque nessa segunda vela, e nesse terceiro toque aqui eu ganharia dinheiro. Vocês estão entendendo? O que eu preciso fazer? Eu preciso evitar a saturação das regiões. E evitando a saturação das regiões, o que acontece? Eu evito tomar um loss. Aqui seria já o quarto toque. Eu evitaria o quarto toque, né? Não pegaria. Vejam vocês que no quarto toque já teria aqui um loss e tem também aquele padrão gráfico que eu falo sempre para vocês, ó, mais de três velas seguidas da mesma cor na mesma direção, tocando a sua região, a sua zona. E aí o que acontece? Padrão de rompimento realmente foi rompido e nesse rompimento eu tomaria um loss, ok? Dentro de suporte e resistência, a gente tem um assunto chamado pullback, que é um assunto também que é muito interessante, porém impõe muitas dúvidas. Percebam que no momento do rompimento, eu aguardaria 3 a 5 velas para me confirmar um rompimento. Rompeu uma, rompeu duas, rompeu três. A próxima vela que tocasse, eu já poderia entrar com uma operação de compra. Porém, pessoal, o que acontece com essa operação de compra? Deixa eu minimizar aqui para ajustar a tela aqui para ficar melhor para vocês. Porém, o que acontece com essa operação de compra?
Eu não faria. Por quê? Porque essa minha segunda vela aqui do rompimento já tentou buscar a minha taxa. Vejam, percebam vocês que ela chegou muito próximo. E, como eu sempre falo para vocês, uma linha não é a precisão onde o preço deve tocar. Isso aqui é uma região, a região de pullback. Note que daqui para cima foi o rompimento. Daqui para cima foi o rompimento. Sendo daqui para cima um rompimento, o que acontece com isso? Acontece que quando o preço mais próximo possível tocar no meu rompimento, ele já fez o movimento pullback. Veja se ele realmente não já fez o movimento pullback aí. Deixa eu só pegar uma ferramenta aqui. Meu Point Fox. Opa, Point Fix. Ó, o que é o movimento pullback? É isso aqui, ó. Ele não fez o movimento pullback, então prestem muita atenção no movimento pullback, porque é justamente esse movimento que vai fazer com que você evite de entrar em operações que não são vitoriosas. Lógico, se ele tocou aqui, você poderia buscar uma compra para a mesma vela e não para outra vela. Tudo bem, daria um win, mas você pegaria aqui para a mesma vela, que se chama mini pullback, como eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, certo? O que acontece? Evite também pegar o mini pullback. Se for para pegar o mini pullback, entre com a mão muito baixa, entre com um valor muito baixo para proteger o seu capital. Porém, se esse pavio aqui não existisse, se não existisse aqui esse pavio, se fosse só o corpo da vela, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos imaginar que aqui fosse só o corpo da vela. Se não existisse esse paviozinho aqui, o que iria acontecer? Ele não fez o movimento pullback. E aí nessa vela aqui você poderia dar uma ordem de compra e provavelmente seria uma ordem vencedora, teria tido sucesso na sua operação, tá? Então busquem zonas não saturadas. Região de lateralização é perigoso por isso, porque do nada ele pode dar um boom, né, e acabar rompendo a sua ordem. Aqui um toque, dois toques, como eu tinha dito lá no começo. Depois ele tocou aqui, você entraria com uma ordem de compra, ele finalizou em cima, provavelmente seria um empate, aqui você não ganharia e nem perderia dinheiro. E logo depois ele rompeu. Ele rompendo, ele está na continuidade do toque e está fazendo um movimento de rompimento. Aqui ele fez um movimento pullback, apesar de ter rompido aqui, fez um movimento pullback. Não fiquem muito ligados se deu loss ou se deu um win, pessoal. Vejam se sua análise está certa e não esqueçam que nós estamos em período de 1 minuto, que tem muito ruído, certo? Se vocês notarem, se vocês perceberem, essa vela verde aqui que rompeu e essa vela vermelha aqui que voltou, ela significa um pavio em uma vela de M15, de M5, de M15, entendeu? Então aqui, ó, ele fez sim um movimento, perdão, ele fez sim um movimento pullback. Repare, ó, ele veio para o rompimento, certo? Pegou, tocou, buscou a taxa, acabou rompendo, certo? E depois voltou. Ele fez o seu movimento pullback de baixa, tá bom? Então, não procurem, procure as zonas de suporte e resistência, mas operem em zonas que não estejam saturadas, tá certo? Aqui eu tenho uma outra região de resistência, porém ele não chegou a tocar. Aqui eu tenho uma outra região de resistência, certo? Nessa outra região aqui de resistência, ó, eu tive aqui um toque, dois toques, terceiro toque eu entro, confirmou, deu win. Quarto toque também deu win, certo? Não teve problema aí. Então, compreendam isso. E por que é importante você ter as regiões de saturação? É só para não tomar loss? Não, é para você ter como base um fundo. Fundos e topos. Topos e fundos são interessantes porque são regiões de retração do preço. Quando o preço toca nessa região, ele costuma voltar para cima. Quando o preço toca nessa região de resistência, ele costuma voltar para baixo.
Mas tá ali, se está saturado e eu não vou operar, por que ele é tão importante para mim? Por causa de uma coisa muito interessante, ó. Ó, aqui eu tenho um fundo, né, que foi rompido, tá bom? Aqui eu tenho um fundo que foi rompido, certo? Foi rompido. Eu ainda considero esse daqui como um fundo, mas ele também já pode ser um topo, então você pode marcar ele. Não precisa apagar a linha e já pode marcar ele como um topo, certo? E vem aqui. Aqui, ó, eu tenho um outro topo. E a partir desse momento aqui, eu já posso visualizar o momento gráfico anterior, porque é o seguinte, ó. Eu tenho um topo, tenho alguns topos lá em cima, grandes, tá? Só que no meio deles aqui eu também tenho alguns outros topos, ó. Você pode riscar seu gráfico todo. Eu tenho um topo aqui, tenho um topo aqui, tenho um topo aqui, certo? E por que que isso é interessante? Olha que coisa interessante e bonita de se mostrar. Eu tenho esse topo aqui que foi muito respeitado aqui, nesse momento, nessa região de acumulação de preço. Como lembrando a vocês que região de acumulação de preço é quando o preço fica reto assim nesse momento, não é nenhuma lateralização, ele fica reto mesmo, certo? Depois ele fez essa curvinha para baixo, essa barriguinha, voltou lá, respeitou, né? E aí nesse momento aqui em que ele respeitou, ele criou um outro topo, certo? Que foi um rompimento falso desse topo, mas respeitou o topo de cima. Veja que eu tenho um topo de baixo e um topo de cima. Quando ele rompeu aqui, ó, ele criou um topo embaixo, rompeu um pouquinho, respeitou o topo de cima e voltou para o topo de baixo, tá certo? Notem muito bem isso aí. E olha o que aconteceu. Eu tive o que aqui? Eu tive um toque, né? Como eu tive mais de 3 velas tocando, você conta 2 toques, 4 toques, certo? Mas olha o que aconteceu aqui. Ele continuou respeitando, ó, esse topo de baixo, para depois ele romper. E o que aconteceu depois? Ele respeitou o topo lá de cima. E o que isso é interessante? Porque quando ele está em uma tendência de baixa e você vai marcando os topos e fundos, você tende a ter regiões de entrada, certo? A ter regiões de entrada. Note que quando ele faz esse topo aqui em cima, ele retorna e começa a respeitar novamente os topos anteriores. E o que isso serve para você, já que são zonas saturadas? Quando o preço retorna, ele cria uma nova tendência. Ele cria uma nova, vamos dizer assim, uma nova região de suporte ou de resistência. Então, esse topo estava saturado aqui, mas respeitou bastante, até que rompeu e voltou. Ok? E quando ele voltou, ó, ele respeitou mais uma vez esse topo de cima e o de baixo também. Respeitou a segunda. Ah, ele rompeu e ficou, mas note que ele não sai da região, ele volta. E aqui na terceira, ó, ele te dá a opção. Um toque. Ó, veja bem. Olha o topo que você marcou lá atrás. Ele fez um toque. Ele fez 2 toques. Terceiro toque você faz o que? Entra. É como se fosse uma nova região. É a mesma região. Tá saturada? Tá. Mas ele já fez movimentos de rompimento. E aqui ele fez um padrão de quê? De respeitar a região. E esses movimentos, esses padrões de rompimento, não foram rompimentos ad eternos, vamos dizer assim. Ele rompeu e voltou, rompeu e voltou, rompeu e voltou. Aqui o que aconteceu? Aqui ele respeitou, ó. Essa primeira vela aqui, ó, ele me dá o primeiro toque, essa vela não toca, essa vela toca o segundo toque, ok? E aí, terceiro toque eu já entro. Terceiro toque, pum, um in. Tá entendendo? Então, o importante de você sempre marcar topos e fundos é isso. Não, mesmo com regiões saturadas, porque
Quando o preço voltar e começar a tocar nele de novo, ele vai te dar uma nova oportunidade de entrada, certo? E essa nova oportunidade de entrada faz com que você tenha uma chance de êxito aí muito maior, ok? Isso aqui foram com os topos, tá? Os azuis são os topos. Deixa eu apagar os topos, vamos fazer com os fundos agora para ver se a gente consegue também uma boa assertividade. Ó. Olha aqui, vamos lá. Aqui eu tive um fundo interessante, né? Em que eu já teria até pego um win aqui, ó, um toque. Ah, tem 3 velas, tudo bem. 2 toques. No terceiro toque você entra um win. Quarto toque, apesar de ter dado win, você evita entrar. Se for entrar, aquela mesma regra que eu já falei diversas vezes, mas vou falar de novo para ficar bem fixado. Entra com a mão menor se você for entrar. Rompeu. Confirmou o rompimento? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, voltou. Mas como é que você confirma um rompimento sem contar a vela? Veja se a vela que rompeu foi uma vela de M5. E você não precisa trocar de tempo para saber se é uma vela de M5. Basta você posicionar o mouse em cima da vela e ver em qual tempo ela está. Por exemplo, a vela que rompeu foi a vela aqui de 6 horas e 54 minutos. Essa vela vermelha aqui foi uma vela das 6 horas e 54 minutos. Essa outra vela aqui foi das 6 horas e 55 minutos. Tempo gráfico de M5, ele vai assim, ele é contado de 5 em 5, tá? 6, 6 e 5, 6 e 10, 6 e 15, 6 e 20, 6 e 25 e assim sucessivamente. Essa de 6 e 55 seria o final da vela de M5 e seria já a confirmação do rompimento, tá? E essa vela aqui de 6 e 56 seria o início da outra vela de M5. Tocou aqui, você poderia ter entrado com put, mas seria loss. Lógico, é o que eu falo sempre para vocês. Não é sempre que vai dar o win. Na verdade, é 60% de chance de dar win e 50% de chance de dar loss se a sua análise for bem feita, for bem elaborada, tá certo? Mas enfim, marcamos esse fundo aqui, tá? Que ele foi rompido e voltou. E aqui ele toca de novo. Se ele foi rompido e voltou, ele te dá uma nova oportunidade. Ele toca de novo, faz o segundo toque e rompe, certo? E rompe. Ele não deu a oportunidade de você entrar porque ele não fez o terceiro toque, certo? Todas as velas depois do segundo toque nasceram em cima da linha, então não conta, tá? Então não conta. São velas seguidas, então não conte. Conte quando tiver uma vela no meio que não toca, pelo menos isso, tá bom? E aí ele rompe de novo, tenta voltar, e nisso que ele tenta voltar, ele nunca volta. E aí o que você faz? É aí que entra o tempo de tela. Quando ele tenta voltar e rompe de novo, ele está dizendo o quê? Que ele está criando uma nova taxa aqui de resistência, porque ele já rompeu aqui, você não pegou um pullback, ele rompeu aqui, você, se tivesse pego um pullback, teria ganho por muito pouco, mas teria ganho. Tá vendo onde ela finalizou? Ó, finalizou embaixo da linha, teria sido win, tá? Você poderia ter pego o pullback aí tranquilamente, certo? Só que vejam a seguinte situação. Olha o padrão que ele mostrou aqui agora. Um toque, 2 toques, terceiro toque seria a vela verde, você entra para venda. A vela finalizou cá embaixo, teria sido um win. Tá entendendo? É por isso a importância de você marcar topos e fundos, certo? E aí você vem, ele fez um fundo cá embaixo, ó. Ah, Thales, mas eu não tenho confirmação lá atrás de que ele tocou. Enfim, não importa. Veja os fundos extremos que o preço faz. Veja esses triângulozinhos assim que o preço faz, ó, e vá marcando. Não estou dizendo que é para você pegar uma compra depois que o preço tocar de novo. Estou dizendo que é para você marcar o fundo, porque possa ser que uma hora ele lhe sirva, tá certo? E até acima desse fundo mesmo, ele fez um outro fundo, ó, e um fundo com alguns toques, ó, um toque, 2 toques, terceiro toque você poderia entrar, não é isso?
3 velas, na verdade, você conta, você já conta 2 toques, né? Aqui você já poderia entrar 3 toques. Enfim, ele rompe a sua região e aí você pode marcar um outro fundo, ó. Marcar um outro fundo. Poderia marcar aqui? Poderia, ó. Um toque, 2 toques, terceiro toque você entra o win. Tá vendo? Que interessante. É só você marcar os fundos extremos. E aí, nessa mesma proporção aqui que você tomou um win, ele já rompe e já faz um fundo lá embaixo. Vamos marcar o fundo lá embaixo que ele fez? Ele fez um fundo aqui. Um toque, 2 toques. Agora, olha que interessante. Um toque, 2 toques. Essa vela não tocou, né? Mas não buscou a região. Vocês lembram que eu falei para vocês que isso tudo aqui é uma região de suporte? Isso aqui é um suporte. Isso aqui é um suporte. O pavio todo é um suporte. Isso aqui é um suporte. Por quê? Porque o preço buscou isso aqui tudo. A vela verde jogou o preço para cima de novo, tá? Eu só vou parar o meu suporte aonde? Eu só vou parar o meu suporte no limite da vela anterior. Ou da vela posterior, que seria essa verde. Então isso tudo aqui é uma região de suporte. Então muito cuidado com isso. É isso que vocês têm que ter cuidado na contagem dos toques para confirmação de uma região de suporte ou de resistência. Tá? É contar justamente aí, além, né, dos toques, é também ver a região. Essa vela aqui, ela buscou muito próximo à sua região de suporte. Aqui, é aquela zona dos 95% que eu falei para vocês. Então, se você pegasse uma operação compradora aqui, olha o win que ia dar. Mas enfim, se você esperasse ela tocar e não pegasse, a próxima, meu amigo, não pegaria mais, porque já, isso aqui já seria o terceiro toque. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Ok? Olha o quarto toque aqui rompendo. A vela verde tentou até voltar. Ela até voltou na segunda vela. A análise seria até boa também. Mas não pegou. Certo? Não, teria sido um loss. E aí o que você faz? Atualiza seu fundo. Pega o fundo mais baixo que você tiver. Ó. Eu já tenho aqui um toque, 2 toques. Certo? E aí vamos para o fundo de novo. Aqui, um toque, 2 toques. Essa vela vermelha chegou aqui. Eu daria minha entrada aqui. Ela foi até lá embaixo. Só que como as operações em M1 são para a próxima vela, né? Compraria. Ela finalizou cá em cima. Teria sido uma nova vitória. E faz o que? Atualiza seu fundo de novo. Não tem um fundo extremo, mas tem vários pavis. Então atualiza de novo o fundo. Tá? Aqui, um toque, 2 toques. Aqui já seria um loss. Tá? Mas veja, compreenda bastante o que você está fazendo, viu? Compreenda bastante o que você está fazendo. Aqui já seria um loss, certo? Uma vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas pro back, ó. Um win de novo. Pegaria o win, certo? E aí você faz o que? Atualiza seu fundo. O fundo está muito pequeno que eu digo assim, é só isso aqui de fundo. Atualiza para um fundo extremo, espera o preço se movimentar e fazer aquele triângulo que eu falei. Aqui, ó, ele não fez um triângulozinho aqui? Então, pega ele aqui, ó, certo? Um toque, 2 toques, ele já chegou rompendo, mas foi um rompimento falso, tá? Nesse de rompimento falso você faz o que? Atualiza seu fundo, ok? E o que você tem aqui? Você tem vários toques aqui, que você pode contabilizar 2 toques tranquilos. Ele faz a movimentação do preço lá para cima e volta. E aqui você pegaria uma compra para a próxima vela, seria um win, tá? E aí não pega mais, né? E aí espera outro fundo. Vai minimizando o gráfico e vai acompanhando. Aqui, ó, tem outro fundo aqui. Ele teve
2 toques aqui, mas aí vem aquela região em que eu falo muito cuidado com suporte e resistência aqui, porque ele vai acabar rompendo. Isso é uma zona de acumulação de preço e quando ele rompe com força. Olha os candles de força que tem aqui. Certo? Então não pega operação em acumulação de preço. Ele está reto aqui nesse momento. Pega operações em que o preço faça esse tipo de movimento aqui, ó. Aí você pega. Se o preço está assim, não pegue, porque a vela ele tem um momento de indecisão. Porque a vela que pode vir, ele pode ir muito para cima ou pode ir muito para baixo, como aconteceu aqui, e acabar rompendo o seu suporte, tá? Então, se você não pega essa operação aqui, você evitaria um loss e aguardaria o quê? Aguardaria o pullback. E olha aqui o que ele fez, ó. Ele chegou o preço, rompeu, buscou a sua taxa K. Aqui você entraria com venda e é nessa venda aqui você ganharia, teria uma operação vencedora. Ah, Thales, eu não tive uma operação de acumulação de preço aqui também? Teve, mas a vela que tocou o seu suporte, que agora virou resistência para fazer um pullback, foi uma vela grande, ó. Então, se essa vela foi uma vela de força, tocando a sua região, provavelmente ela iria voltar. Essa vela aqui não foi uma vela de força. Olha o tamanho do corpo da vela, ó. Olha o tanto de pavio que ela deixou, tocando sua região. A próxima poderia ser de força, e realmente foi. Tá entendendo? Mas se você for precavido o suficiente também, você também pode evitar de pegar essa operação aqui. Eu, nesse caso, pegaria. Por quê? Porque ele fez um movimento pullback. Ó, é só você acompanhar com os olhos o movimento. Olha o que ele fez. Ele chegou até aqui e ele chegou até aqui. Qual o próximo caminho? Fazer isso aqui. Ele não fez, ó. Ele voltou o preço aqui de novo e fez de novo. Enfim, ele fez um movimento pullback, certo? Atualiza sua taxa de preço depois do pullback, foi lá para baixo. Olha aqui, um toque, 2 toques, muitos toques seguidos, então já não pega, tá? Não pegaria essa operação. A não ser que o preço fizesse isso depois desse segundo toque, ó. Depois desse segundo toque o preço teria que subir e voltar, mas não. Depois desse segundo toque, ele continuou tocando na linha e desceu. E aí você aguardaria o pullback. Mas o que aconteceu aqui? Essa vela já fez o pullback. Olha o pavio dela pegando na sua zona e voltando. Isso aqui já foi um mini pullback, foi um movimento pullback pequeno. Então não pegaria mais o pullback, ó. Ela já fez um movimento pullback pequeno. Ó, tá vendo? Tudo bem, chegou aqui, ele fez de novo, mas é um padrão de rompimento não muito interessante para se operar, tá certo? E aí o que você faz? Atualiza seu preço para cá, ok? Olha a barrigazinha que ele fez aqui, ó. Aqui. Olha o que ele fez aqui. Não é um fundo extremo. Eu não posso considerar aqui um segundo toque, porque chegou próximo da minha zona de 95%. A terceira vez que ele viesse pegar a minha zona, eu operaria. Entendeu? Aqui está distante, mas aqui já está mais próximo, certo? Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Não, está distante também. Então eu esperaria outro. Aqui, pronto. Tocou o IN. Rompeu. Nesse rompimento aqui, vamos ver aqui quantas velas. Uma vela, 2 velas, 3 velas. A quarta vela já chegou rompendo. Certo? Quer ver se a vela que rompeu foi uma vela de M5? Na verdade não foi, ó. Foi uma vela de 1,46, então teria sido o início da vela de M5, não foi o final da vela de M5 que rompeu. Então ela poderia voltar a qualquer momento e foi isso que aconteceu.
certo? Então, se essa vela aqui fosse uma vela de 1,45, confirmaria o rompimento, mas não, isso foi um rompimento falso, ok? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês em relação a suporte e resistência básico, certo, gente? Vão atualizando os topos e fundos em momentos de lateralização para vocês terem essas oportunidades, não perderem essas oportunidades, ok? Fora isso, pessoal, suporte e resistência funciona muito bem em momentos em que você não tem como traçar muito bem um topo e fundo, como por exemplo essa região aqui. Acabei fechando o point fix de novo. Essa região aqui, ó, pessoal, é uma região de quê? De tendência de baixa, certo? Eu não tenho um movimento padrão de suporte e resistência, que seria aquele movimento triangular que a gente sempre faz. Esse movimento triangular é uma zona de retângulo, certo? Essa zona de retângulo é que geralmente é uma zona de suporte e resistência, tá ok? Então, eu tenho uma resistência aqui, eu tenho um suporte ou um fundo aqui, por conta dessa zona aqui, certo? Enfim, é por isso a importância de você traçar topos e fundos nessas regiões aqui de lateralização. Nessa situação aqui, eu tenho, na verdade, uma LTB. E se você já pega uma LTB saturada, você pode marcar topos e fundos? Pode. Por quê? Porque na LTB, topos são menores que os anteriores. Entendam que cada topo aqui, um é menor que o posterior. É um topo menor que o posterior. Tá vendo? Então aqui você tem uma LTB consolidada, você já sabe que é uma tendência de baixa. E o que está te auxiliando para saber se é uma LTB? É essa linha de média móvel aqui, preço abaixo da linha da média móvel, tendência de baixa, certo? E aí o que você faz para você traçar um suporte e uma resistência desse jeito? É aquilo que eu falei para vocês. Vem aqui, ó, nesse 30 minutos aqui do gráfico, porque o quadrante já vai encaixar 15 velas certinho para você, certo? E aí, dentro desse quadrante tem 15 velas. O que acontece com esse quadrante? Perdão, pessoal. Peraí. O que acontece com esse quadrante de 15 velas? Estávamos no período de 8 da manhã. Só voltar para lá. Pronto. Eu estava no período aqui de 8 da manhã. E o quadrante de 15 velas, ele me diz o quê? Tem 15 velas dentro dela, tem uma vela de M15 formado aqui. Para você visualizar melhor, o quadrante é isso aqui, ó. É isso aqui, certo? E aí o que você faz? Você vai traçar o topo desse quadrante e o fundo dele, marcando no pavio, tá bom? Pega a sua linha horizontal, marca o pavio extremo e marca o pavio de lá de baixo, o último, ok? E aí o que acontece? Eu tenho aqui um suporte e uma resistência. Como é que eu confirmo isso? É só você olhar, ó, que isso daqui antes era esse suporte antes dessa... Opa, toda hora que eu mexo no gráfico ele volta para lá, desculpem. Que esse quadrante aqui de M15, onde eu marquei minha resistência, essa resistência anteriormente era um suporte. E era um suporte desse outro momento gráfico aqui, ó, que foi rompido, que fez pullback. Então isso aqui é uma resistência, tá bom? E aqui o suporte, eu não tenho muita coisa definida cá para trás, porque o preço estava lá em cima. Mas ó aqui, ó, ele dentro do parâmetro, tá vendo? O preço está dentro desse parâmetro, significa o quê? Que ele está respeitando esse parâmetro. Então é sempre bom você olhar as suas marcações para trás quando você faz uma marcação de topo e fundo desse sentido, para ver se o preço está respeitando esse parâmetro, tanto quando estava acima como quando estava abaixo, que não tem muitos rompimentos, certo? Olha aqui, ele estava acima, mas estava respeitando, e depois teve um falso rompimento, continuou respeitando, depois que rompeu fez pullback. Isso é um parâmetro de quê? De que o gráfico está respeitando as suas marcações.
E na base do seu suporte, lá atrás, ó, olha lá atrás como o preço respeitou e ficou dentro do parâmetro também do suporte. Respeitou aqui, tá entendendo? Tá respeitando muito aqui, enfim. Tudo isso faz com que você entenda de que provavelmente o preço vai respeitar a sua marcação, as suas zonas, ok? E aí, depois da sua marcação aqui de aqui, pronto. Depois da sua marcação aqui de suporte e resistência, você operaria normalmente. Olha aqui, o preço foi lá embaixo, tocou a sua zona, entraria com o call. Compre aqui, tá? Utilizaria essa taxa mais como suporte? Não, só se romper para usar como pullback, certo? Ele continuou respeitando muito. E nisso que respeitou aqui, ó, o que você faz? Você pode abrir uma nova linha horizontal e marcar o novo fundo do outro quadrante. Aqui já é um outro quadrante. Vejam que nesse quadrante que nós marcamos seria uma vela de M15, aqui já é uma outra vela de M15, certo? Já seria uma outra vela de M15, a gente poderia marcar um outro topo aqui, sendo uma resistência nesse momento. Vamos ver lá atrás se ele respeitou bastante esse movimento aqui. Olha aqui, ó. Veja que essa segunda marcação que a gente fez, o preço estava acima dele, mas estava respeitando como um suporte. Tá vendo? Estava respeitando muito como um suporte. Depois que ele rompeu, ele respeitou muito como uma resistência. Enfim, então ele vai... E está dentro do parâmetro também, então provavelmente ele não é certeza, mas é a análise e especulação que você faz, certo? Então provavelmente ele vai respeitar também quando tocar a sua zona. Acabei mexendo aqui sem querer. Deixa eu consertar aqui. Tava aqui mesmo? Tava, né? Isso, aqui mesmo. Pronto. Pronto, é isso mesmo. Aí o que acontece? O preço tocar aqui, eu entro com um put. Olha, ele não respeitou. Eu entraria com um put aqui, teria tido um loss. Mas vejam, pessoal, e é isso que eu estou frisando muito com vocês, olha o tanto de vela na mesma cor, na mesma direção. Padrão de rompimento. Ainda mais, ó, ainda mais que a terceira vela é um candle de força, continuidade do movimento. Apesar de ter sido um rompimento falso, porque logo depois ele volta, foi um rompimento, né, característico desses padrões que eu indico para vocês. Velas da mesma cor, na mesma direção, certo? Só que aquela outra marcação minha ali, que não tinha sido tocada ainda, foi tocada agora por essa vela vermelha, e eu entraria com put. Foi uma vela vermelha que tocou, ela nasceu aqui, né? Tocou aqui, fechou vermelha, entraria com put, um in. Mesmo que eu tivesse entrado aqui, eu ficaria aí no 1 a 1, no 1x1 nesse momento aqui. Porém já teria vitórias lá atrás, né? Não entraria com um pullback aqui, porque foi um rompimento falso, ele não me confirmou o rompimento. Aqui ele vem, toca a minha região de suporte, mas que já está saturada, que eu não uso mais, só usaria para o pullback. Porém, no rompimento ele já fez um mini pullback. Eu não recomendo muito fazer esse mini pullback aqui, apesar de ter dado certo, mas eu não faria esse mini pullback. O que você faz? Atualiza suas taxas. Essa daqui, o pullback já foi feito, já foi tocado, já foi rompido, então aqui você não precisa mais dela, certo? Essa daqui você só faz atualizar cá para cima. Por quê? Porque estamos em um novo quadrante de M15. E aqui você atualiza para cá para o fundo, porque é um novo quadrante de M15. Vamos lá de novo. Olha lá. Ele veio, tocou a sua região de suporte, você entraria com call, win. Porém, eu particularmente não entraria. Por quê? Várias velas seguidas da mesma cor, na mesma direção. Padrão de rompimento.
Ah, Thales, mas aí eu ia perder um win? É, às vezes você perde de ter uma vitória por conta disso. Porém, muitas mais vezes até acontece de você ter loss porque não evita esse tipo de padrão. Evitando esse tipo de padrão, você consegue preservar o seu capital. Levem como um conselho para vocês. Não operar também é operar, sabe? Você não está perdendo dinheiro se você não operar, ok? O seu dinheiro está lá. Aí ele volta, ele não fez rompimento, então ainda pode ser o meu pullback, né? Aqui, nesse quadrante, eu poderia atualizar a minha taxa para cá. Porém, o que acontece com essa taxa aqui? Essa taxa ela já está saturada porque já tocou várias vezes no mesmo quadrante. Então, esqueçam de marcar taxa que não tenha um pavio individual assim livre, sozinho lá no extremo. Se tiver várias velas tocando nela, a próxima provavelmente vai romper, e foi o que aconteceu aqui. Então marque zonas isoladas, tá? Você pode atualizar até sua taxa para cá, ó, e apagar essa da resistência e deixar só essa taxa. Mas a vela anterior não tocou, mas a vela anterior que tocou foi de um quadrante anterior. Vejam a do seu quadrante. Se teve mais toques, se só teve um toque, você vai marcar. Aqui é um quadrante, ó. Então, aqui você marcaria. Aqui você não marcaria por quê? Porque eu tenho porque eu tenho vários toques, certo? Aí nesse outro quadrante que se formou aqui, você marcaria já aqui em cima? Não, por quê? Porque eu tenho um outro toque, certo? Ah, respeitou. Na verdade não respeitou nada, porque ela já nasceu em cima, tá entendendo? Então aqui você evita também. Mas o que você pode fazer? Marcar o seu suporte cá embaixo, ó. Marcar o seu suporte cá embaixo. Olha o que aconteceu. O preço veio, tocou seu suporte, você entraria com uma operação de call, finalizou aqui em cima e foi um win, certo? Teve um rompimento, já fez pullback, não usaria pullback, então essa taxa para mim eu apago ou atualizo. Se eu atualizar cá para baixo, eu tenho vários toques, certo? E se eu tenho vários toques, essa taxa para mim está saturada. Olha o que aconteceu no próximo quadrante. A vela vermelha tocou, eu daria um call e ela finalizou cá embaixo. Então eu só marco o que? Eu só marco a minha resistência, que é dessa vela vermelha aqui. Vela anterior tocou, mas foi no quadrante anterior, não importa. Tá certo? E aí a gente pode vir para o outro quadrante, que não tocou em nada. E aí você vai fazer aqui resistência? Não. Por quê? Porque está saturado. Suporte? Não. Por quê? Porque também está saturado. Certo? Só que nesse momento gráfico aqui, você pode perceber também que já há uma certa lateralização do preço. Então não fiquem presos a isso. Quando vocês verem que não está dando para marcar muito, marca uma resistência normal de M1 mesmo. Olha aqui, ó. Um toque, dois toques, três velas tocando, a outra já entra, não é isso? Tá seguido, porém seria o meu terceiro toque. Entrou, finalizou cá embaixo. Finalizou cá embaixo, ó. Teria sido win, certo? Ou você atualizaria um pouco mais para cima, para pegar a melhores regiões de preço. Mas uma vela não tem que estar pelo menos no corpo, Thales? Enfim, a vela que tocar vai ficar no corpo. Olha, um toque, dois toques. Olha aqui, ó. Um toque, dois toques. Terceiro toque seria um empate. A outra desceu. Quarto toque seria um win. Mas aquela mesma regra, né? Quarto toque você economiza aí na mão, tá? E faz também o seu suporte, ó. Um toque, dois toques, três toques, um win. É simples, porém tem que ter tempo de tela e tem que treinar muito. Treina muito na conta demo, porque dá certo. O simples funciona, cara.
certo? A gente falou também de LTA e LTB, não é isso? LTA e LTB você vai pegar justamente as regiões enladeiradas e prefiro as regiões que tenham essas barrigas, tá? Por quê? Porque são as regiões que têm barriga que estão te indicando que o preço está se movimentando bastante a favor da tendência. Não é uma simples impulsão que depois vai ter uma reversão logo de cara. E da mesma forma, a confirmação com 2 toques. Um toque, 2 toques, 3 toques, win. Quarto toque você entra? Não. O que você vai fazer aqui agora? Apaga ela? Não, atualiza a sua taxa do jeito que ela está, vai esticando para cima até ela romper. Se ela rompeu e confirmou o rompimento, o que você faz? Pullback. Aqui ela rompeu. Olha aqui, ó, ela rompeu na vela de 3,50. É uma vela de M5. Então confirmou já meu rompimento. Aqui já é o início da outra vela de M5, 3,51. Essa vela que tocou, eu entraria aqui para a próxima vela. Ó, eu espero ela dar uma leve rompida porque é uma região inclinada. Porque se ela apenas toca, eu teria tomado um loss. Eu espero ela dar uma impulsão mesmo para pegar ela no auge da sua impulsão, vamos dizer assim, e porque a região é inclinada, então ela nunca vai ter uma precisão certa assim na entrada, tá? E aí, espera ela romper um pouquinho, pegou a operação, ela finalizou cá embaixo, tá entendendo? Seria um pullback de baixa aí. E na mesma proporção, você traça uma outra linha, só que em cima, que seria o que? A sua resistência, simulando a sua resistência. Ok? Simulando aí a sua resistência. Porém, aqui você viu que não dava para operar muito, né? Tive um toque. A não ser que você chegasse ela para cá um pouquinho, ó. Às vezes tem isso, de você ajustar muito ao preço, mesmo que tenha um leve rompimento. Porque no rompimento é rompimento falso. No rompimento falso você conta como toque. Tive um toque, 2 toques, terceiro toque eu entro para baixo. Aí, ó. Terceiro toque, um in. Certo? Prefiro essas regiões com barriga. Por que eu estou falando isso? Porque se você pegar impulsão, você não traça normalmente uma LTA ou uma LTB. Olha aqui essa impulsão de alta. Ó. Como é que você vai traçar uma LTA aqui? Ela vai ficar praticamente reta. Não tem nem como você fazer a entrada aqui. Tá entendendo? Agora, se você pega e aguarda ela fazer as regiões de barriga, ó, aí você já pode até traçar. Certo? Mesmo assim é perigoso. Porque ela teve uma impulsão. Após uma impulsão, o que vem uma reversão. E o que deu realmente foi uma reversão de impulsão de baixa. Aí vem no mesmo sentido. Ó. Você pega aqui, vai ficar praticamente reta. Não vai ter como você entrar. Ter como entrar, tem, mas é horrível, né, para análise. Mas você pode fazer isso aqui. Porque o preço se comportou de uma outra forma. Um toque. Esse movimento aqui eu já consideraria um toque porque ele tentou buscar. A próxima vez que ele tentasse buscar, eu entraria. E aqui ele tentou buscar, eu entraria, foi um in. Mas supondo que você não pegasse aqui, pegasse na outra, ó, um in também, certo? E evitem as regiões de acúmulo, como sempre. Como sempre, evitar as regiões de acúmulo, porque a tendência é romper, certo? Falando rapidinho aqui sobre essas regiões de acúmulo, como é que eu costumo operar nessas regiões de acúmulo? Eu espero 3 velas. 3 velas me dizeram que elas estão em região de acúmulo. E traço uma linha imaginária no topo, no topo dela, que seria isso aqui, certo? Desculpem. Traço uma linha imaginária no topo dela, traço uma linha imaginária no fundo dela, ok? Aí essa vela verde aqui nasceu, foi lá embaixo, buscou, eu dou um call. Essa vela vermelha, essa vela verde aqui nasceu, foi lá em cima, buscou, eu dou um put. Só aqui eu já teria 2 vitórias.
Essa vela verde, isso para a mesma vela, tá pessoal? Para a mesma vela. Você pode até operar para a próxima vela, mas eu geralmente dou para a mesma vela. Essa vela verde aqui, ó, buscou lá em cima, certo? Eu daria um put para a mesma vela nessa região aqui, mais ou menos. Poderia ter sido um loss, poderia ter sido um in, mas eu já, vamos supor que tivesse sido um loss, teria aí 2x1 nesse momento. Velas com o corpo pequeno com muito pavio é a região de acúmulo, tá? Aqui também, ó. Traçaria o topo, certo? Traçaria o fundo. Só que essa vela verde aqui nasceu muito em cima do meu topo. Eu só operaria o quê? Opa, perdão. Pronto. Eu só operaria como? Se essa vela viesse cá embaixo, mais ou menos aqui, assim, eu não precisaria nem tocar o meu fundo. Aí eu daria uma ordem de compra. Mas não, ela foi para cima. E ela indo para cima eu não vou fazer operação nenhuma, certo? Deixa eu ver se tem mais região de acúmulo aqui. Tem essa aqui. Aqui, ó, esse corpo está muito grande. Teria essa daqui, ó. Traçaria meu topo e traçaria o fundo, certo? Que o fundo não foi exatamente aqui, mas tudo bem. E traçaria o fundo. Vamos lá. Topo e fundo. Essa vela verde aqui nasceu aqui, chegou até aqui e pronto. Aí eu não iria fazer nada. Essa vela vermelha já foi... Na verdade, essa vela verde, ela já quebrou o meu padrão. Então, a atenção que eu peço a vocês é quando uma vela quebrar o padrão, não opera mais, tá? Igual naquele exemplo anterior ali que eu fiquei no 2x1. Eu não tenho como adivinhar qual vai ser a vela que vai quebrar o padrão, então a última vela eu acabei tomando loss. Mas é lógico, evitem ao máximo fazer esse tipo de operações em sequência. Faça duas, no máximo três e pronto. Certo? Aqui ela está em subida, não está em tanto acúmulo assim, só está com um corpo pequeno, mas ela não está com tanto acúmulo assim. Aqui eu tenho um outro acúmulo. Ó, eu tenho aqui um fundo, eu tenho aqui um topo. Essa vela aqui já nasceu no meu topo. Essa vela buscou lá embaixo. Aqui eu daria um call. Ah, não, mas não bateu no seu fundo, Thales. Mas eu sei, mas olha onde está terminando o corpo das velas aqui embaixo. Entende? Lembra daquele negócio que eu falei para vocês que tudo isso aqui é um suporte, tudo isso aqui é um suporte, tudo isso aqui é um suporte? Então, é esse feeling de mercado que eu preciso que vocês tenham, certo? Eu marco o meu fundo aqui como um parâmetro, tá? Eu marco o meu topo aqui como um parâmetro. Essa vela verde nasceu aqui, na verdade, tocou lá. Se eu desse um put, eu teria tomado um empate. Essa vela vermelha aqui nasceu aqui, foi lá embaixo aonde? Na região onde se encontram os corpos da vela que estão fazendo esse padrão, certo? E aí eu daria um call, ganharia. Essa outra vela vermelha aqui é um exemplo muito bom, porque seriam mais ou menos duas operações aqui em uma. Ela foi lá em cima no meu topo, eu daria um put, e se ela chegasse aqui até o momento em que eu pudesse dar a entrada para a mesma vela, eu também daria um call. Poderia ser duas operações vitoriosas em uma. Porém, se o momento que ela chegasse ali já fosse para a próxima vela, eu provavelmente não faria nada, apesar de ter sido vitória. Certo? Você também tem a opção de trabalhar para a próxima vela. Eu não estou questionando isso. Não existe certo ou errado. Tá entendendo? Tanto é que se você pegar aqui, ó, e marcar o topo e o fundo e operar para a próxima vela, você iria ter muita vitória. Ó,
3 velas, a partir da próxima eu já opero, não é isso? Pronto. Chegou lá para a próxima vela, vitória. Chegou aqui, próximo para a próxima vela, vitória. Chegou aqui para a próxima vela, aqui já seria um Lois. Mas aqui embaixo para a próxima vela um Cal seria um In. Essa vela aqui tocou aqui para a próxima vela, vitória, e aqui você já pararia. Teria sido 3x1 aí para a próxima vela, certo? Porém, região de acumulação de preço é perigosa, então treinem muito bem, né, no mercado, na conta de treinamento, para não fazer feio aí depois e acabar perdendo dinheiro. Aqui eu tenho uma região de acumulação de preço, realmente, porém o corpo está muito grande, então eu não aconselho muito fazer esse tipo de operação nesse momento, apesar de que às vezes eu até faço, tá? Mas assim, treinem primeiro naquele momento, depois você treina para esse momento aqui também, certinho? Bom, pessoal, passando agora para Fibonacci. Fibonacci é muito extenso, é muito grande e é muito rico, tá? O que acontece com Fibonacci? Vou traçar eles em pulsões de alta? Posso traçar em pulsão de alta. Vou traçar ele em tendência? Posso traçar também em tendência. Eu prefiro em pulsão de alta, não prefiro em tendência. Mas nada impede que você trace nem em pulsão de alta e nem em tendência. Aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho uma impulsão de alta e uma tendência de alta também. Veja que dá para traçar uma LTB tranquila aqui, LTA tranquila aqui, certo? E eu vou pegar ela no corpo da vela, do jeito que eu faço é assim, tá? Eu pego no corpo da vela, aonde iniciou a tendência, e vou até onde ela terminou, certo? Fiz aqui no zoom, mas depois do zoom você abre ele todo para ver se realmente está no corpo. E para ver se aqui realmente está no corpo, vai ajustando, ok? Ajustou direitinho, eu vou até o final. Nesse momento em diante aqui, que foi aonde teve o meu marco final da Fibonacci, é que eu vou fazer as minhas operações, certo? E vou fazer as minhas operações aonde? Eu vou fazer na 38.2, eu vou fazer na linha de 50 e eu vou fazer na 61.8, ok? Olha lá. Na 38.2 eu teria tomado um loss logo de cara, mas na de 50 teria sido uma vitória. E esperaria ela chegar na 61.8. Ela chegou na 61.8 aqui, teria sido uma outra vitória, teria sido 2x1, certo? Mas o que acontece? Eu não pegaria na 38.2. Eu pegaria na de 50. Por quê? Porque apesar da 38.2 estar aqui junto desse fundo, é uma região mais fraca de zona, tá? E a minha linha de 50 tem um fundo interessante. Olha o fundo que ele faz, ó. É aquele fundo que eu falo para vocês, é um fundo extremo, que forma um triângulo. Formou isso, meu irmão, quando o preço bater lá de novo, muito provavelmente você vai ter vitória. E note que a partir do momento que ele faz essa figura, você vai poder pegar ela duas vezes. Por quê? Porque aqui é a minha linha de Fibonacci de 50. Aqui é a primeira confirmação de um suporte, e aqui onde você ganhou a operação seria a segunda confirmação de um suporte, e aqui seria a terceira confirmação de um suporte dentro da linha de 50 de Fibonacci, que faz confluência com um fundo, e aqui você teria uma outra vitória. Ou seja, na mesma linha você teria duas vitórias. Por quê? Porque você está se utilizando de um suporte, certo? Você está se utilizando de um suporte com confluência com um fundo extremo, numa zona de 50% de Fibonacci, que é considerado uma zona forte. E, além do mais, ele está tocando num suporte, né? Ele está na zona de Fibonacci. Além disso, ele está em quê? Em uma tendência de alta.
no momento em que você pegaria suas operações. É uma tendência de alta. Ah, Thales, mas está um pouco abaixo da média móvel. Não importa. Quando você coloca a sua linha aqui, o que ele te diz? Que a sua tendência ainda é de alta, a partir desse ponto da Fibonacci aqui. Então a sua tendência ainda é de alta. Eu tenho 3 confluências aí para fazer 2 entradas, certo? Na entrada ali de 38.2 eu não faria. Por quê? Porque apesar de ser um fundo interessante, é um fundo já saturado. Ele já tocou uma, ele já rompeu, já voltou, já rompeu, já voltou, já rompeu, já voltou, já tocou 3, certo? A quarta que ele iria tocar é aquele negócio, sabe? Ah, eu tô na linha de Fibonacci, não vou ligar para se é suporte ou se é resistência. Analise tudo, porque a Fibonacci ela vai te dar traços de suporte e resistência anteriores que fazem com que você decida ou não se você vai pegar. Aqui na linha de 50, eu tive um fundo interessantíssimo, muito interessante, certo? Que extremo, né? Porque foi um fundo que fez, né, essa figura aqui que eu sempre gosto de demonstrar para vocês. Aqui também fez, Thales, ó. Fez, mas depois que ele fez isso, ele tocou de novo. Depois ele fez o que? Tocou de novo. Depois ele foi lá em cima e tal. Enfim, vai romper, cara. Aí, o que que acontece? 61.8. Vamos ver a diferença para o 61.8. O 61.8, eu tenho uma zona de topo rompido, certo? Repare, eu tenho uma zona de topo rompido que não fez pullback. E aí, ó, ele demorou uma cara para chegar lá. Poderia até ser que você já não estivesse nem operando mais, mas enfim. Quando ele chega, ó, ele faz o movimento pullback na zona de 61.8. Pullback com zona de 61.8. Confluência é isso, certo? E aí eu daria uma opção de compra e teria ganho na operação. Confluência é justamente isso. Apesar, vejam só, apesar da zona de 61.8 estar saturada naquele momento, eu pegaria porque ele não fez o pullback. Ela estava saturada para uma resistência. Resistência eu vendo, pullback eu compro. São coisas distintas. Vocês estão entendendo? E tem também a região de 76.8, 76.8, que é aí que não te dá. E como é que você faz isso? Invertendo o gráfico. Você inverte o gráfico. O gráfico não, a ferramenta da Fibonacci. A sua região de 31.8 vai ser a sua região de 38.2 do mesmo jeito, a de 50 vai ser a sua região de 50 do mesmo jeito, e a de 38.2 vai ser de 61.8 do mesmo jeito, certo? Não vai alterar em nada. A única coisa que vai alterar é que a sua região de 23.6 agora é de 76, 76.8. E o que acontece? Quando o preço bater lá, você efetua uma compra. Efetua uma compra. Certo? O preço bateu na sua região de 78. Nesse momento aqui, ó, você compararia para a próxima vela. É uma das regiões mais fortes da Fibo, certo? Então é uma região que na verdade eu nem costumo utilizar muita confluência. Bateu, eu estou comprando. Só que se você quiser utilizar confluência, a gente utiliza e geralmente ela tem. Vamos ver aqui. Ela faz confluência com esse topo. Vou até marcar aqui com uma linha vermelha para destacar melhor, tá? Ela faz confluência aqui com esse topo, respeitando. Teve rompimento falso. Rompimento falso quer dizer que está respeitando, respeitando. E se depois disso a Fibonacci ela rompe e depois ela vai buscar a sua região de 76.8, o que acontece? Pullback. Olha a confluência mágica aí acontecendo. Tá entendendo? E tem uma segunda coisa dentro da própria Fibo, que é o que? Pullback
na Fibonacci. Quando ela romper todas as suas regiões de vez, como nesse momento aqui, que ela rompeu todas as regiões aqui de vez, você vai buscar os pullbacks, certo? Você vai buscar os pullbacks. E como é que você faz isso, tá? Ó, na região de 78 você tomaria um loss, na região de 61.8 você tomaria um win, seria gain. Na região de 50 seria gain também. Na região de 31.8 seria um gain bem suado, seria um infarto, né, como dizem, mas seria também. Consigo mais aumentar o zoom, consigo aí, ó. Seria gain também. Você ficaria aí, ó, no 3x1 no pullback e ficaria no 2x0 na Fibo normal, só operando Fibonacci. Ficaria aí a 5x1, 5 vitórias a 1 só operando Fibonacci. E uma outra situação que eu quero esclarecer para vocês também, que eu acho que eu não falei, é que você pode traçar uma Fibo dentro da Fibo. Nesse momento aqui, você ainda estava esperando o preço tocar na sua região de 61.8 e na de 76.8, correto? Só que não é uma impulsão de baixa. Você não poderia também traçar uma Fibo aqui? Você pode até mudar a cor da Fibo. Para quê? Mudar a cor da Fibo? Para destacar melhor. Não é uma região de baixa? Pronto. Agora você opera pullback aonde? Onde ela fizer confluência. A de 78 está muito próxima? Não. Olha lá. Ó. A de 78 é essa linha vermelha aqui da linha horizontal que eu tive marcado. Deixa eu até apagar ela aqui. Pronto. Não tive, né? Então, não pega. Tá bom? Não tive confluência. As outras eu tive confluência. Tive confluência normal e sairia ganhando tudo normalmente também. É uma Fibo dentro de uma outra Fibo. Espera que eu deixei umas linhas aqui. Pronto. A linha de 26 não pegava, né? A linha de 38 pegava, foi um win. A linha de 50 pegava, foi um win. A linha de 61.8 pegava, foi um win. Quer pegar de 78? Vamos ver. $3-0 já. A de 78 seria. A de 76.8, perdão, pessoal. A de 23.6, né? Ela chegou lá, tocou. Você venderia. Próxima vela, um win também. É bom Fibonacci, hein? Dá pra ganhar o dinheiro retado com ela. Certo? Teve também o assunto da TAG, né? Que a gente passou aqui. A TAG você só vai fazer o seguinte, pessoal. Você vai mudar aqui as médias móveis do período 100 para o período 200, certo? E nesse aqui do período 200 da TAG, você vai fazer o seguinte. Você vai operar conforme a tendência. Você só vai operar conforme a tendência. E o que é conforme a tendência? Quando o preço estiver abaixo da média móvel, é o que? Quando o preço estiver abaixo da média móvel, ela está em tendência de baixa. Quando o preço estiver EMA, tá pessoal? Exponencial. Quando o preço estiver acima da média móvel, é tendência de alta. E evitem trabalhar na TAG com períodos assim, ó. Quando o preço estiver acabado de romper para cima, já estiver muito próximo da média móvel, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer, na verdade, que o preço vai voltar para baixo, como acabou acontecendo, tá bom? E aí, aqui nesse momento, você operaria a TAG e identificando aqueles padrões de reversão, como já expliquei na aula lá passada, certo? Martelo invertido, é uma tendência de reversão para alta. Shooting Star, que é estrela cadente, e o Hangman, que é o homem enforcado, é tendência, é padrão de reversão para baixa.
E como a gente está operando em baixa, a gente vai atrás dos padrões de baixa, certo? Vamos ver se a gente tem algum padrão de baixa aqui. Onde é que a gente vê padrão de baixa? Em alguns topos. Estamos em tendência de baixa, porém temos mini tendências de alta, ok? E nessas mini tendências de alta, a gente já acha alguns padrões aqui. Ó, eu tive aqui uma mini tendência de alta. Tive, não é isso? Isso aqui é o que? Essa vela vermelha aqui é o que? Essa vela vermelha aqui é um homem enforcado, um hangman. Tendência de baixa, ok? Então, se ele tocar em um suporte, se o preço tocar em um suporte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer nada. É isso. Eu não vou fazer nada. Eu preciso que ele toque uma resistência, porque tendência de baixa, pessoal, tendência de baixa, eu preciso que ele toque uma resistência. Por que eu preciso que ele toque uma resistência? Porque eu vou efetuar uma venda e a venda condiz com a tendência de baixa, certo? Teve esse homem enforcado aqui, eu poderia já colocar a minha a minha linha horizontal aqui, porque eu tive um toque aqui, foi um falso rompimento, tive um toque aqui, logo depois tive o segundo toque, não é isso? Terceiro toque, eu entraria para venda. E olha aí, ó. Opa, cadê o terceiro toque? Um toque, dois toques. Terceiro toque para venda. Foi Lois, tá. Infelizmente foi Lois. Mas eu poderia ter colocado aqui, tá vendo? E na verdade eu fiz errado, viu, pessoal? Porque eu tenho que contar depois do meu padrão de reversão. Padrão de reversão de tendência para baixa, certo? Certo. Então, eu tive um toque aqui, tive dois toques aqui, acabou rompendo. Eu teria que ter o terceiro toque, então vou atualizando minha taxa, certo? Até chegar no padrão. Pronto. Chegou no padrão. Um toque, dois toques, três toques, um in. Ok? Tem que ter atenção com isso. Tem que ter muita atenção com isso. Além disso, pessoal, o que eu mais recomendo, na verdade, é que vocês façam as marcações daquele, quando for operar TAG em 15 minutos, tá bom? Porque se eu tivesse feito isso aqui, ó, eu estou dentro do meu quadrante de 15 velas, né? Posso colocar o meu suporte também, só para definir mesmo, como parâmetro. Não tem importância. Certo? Marquei aqui, né? E aí o que acontece aqui? Tive o meu padrão aqui de reversão de tendência para baixa, certo? Então se ele tocasse no meu suporte aqui, eu entraria com venda, ok? Tocou no meu minha resistência, perdão, entraria com venda, finalizou cá embaixo, teria sido 1. É até preferível fazer desse jeito no TAG, eu que me enganei, tá, pessoal? De qualquer forma, seria um padrão evitável de se operar, porque eu tive aqui um padrão de rompimento. E acabou rompendo mesmo. Ele respeitou aqui, mas ele acabou rompendo mesmo, voltou até que ele rompeu a perder de vista depois, certo? E outra coisa, eu tive esse padrão aqui de reversão de tendência para baixa, né? Porque eu tive uma mini tendênciazinha de alta, ó. Então lá no meu topo na tendência de baixa, ele dizendo que o preço ia retornar, tá? Ele tocou na minha resistência, eu vendi, ele finalizou cá embaixo, seria um win bem sofrido, mas teria ganho a operação. Porém, o que acontece é o seguinte, vejam que logo depois dele tocar a minha resistência,
eu tive o que? Aqui, um engolfo de alta. Então, eu tenho que prestar atenção nos padrões de reversão de tendência para baixa quando a minha tendência for de baixa. Porém, se antes de tocar em algumas de minhas marcações ou algumas de minhas zonas tiver um padrão de reversão de tendência para alta, eu já aborto a missão na TAG, certo? Foi um in aí, verdade, mas já abortaria a missão na TAG, certo? Logo depois aqui, tem padrão só de alta, tá vendo? Um engolfo de alta, de novo. Eu tenho um arame de alta, como eu expliquei para vocês. E aqui eu tenho um mar, uma estrela cadente, certo? Aqui eu tenho uma estrela cadente, dizendo que o preço vai descer, certo? Nesse quadrante aqui eu tenho essa minha resistência aqui. O preço acabou de romper a minha média móvel, tá? Eu posso colocar aqui também a minha resistência, porém está um pouco saturada, mas deixa aí só como parâmetro, tá ok? Mas ela acabou de romper, ó. Esse acabou de romper, ela pode voltar, não é isso? Então eu posso muito bem entrar aqui com venda para a próxima vela, como foi o que ocorreu aqui. Eu teria ganho essa operação, eu teria feito também essa operação. Por quê? Porque eu tive alguns padrões de reversão de tendência para baixa, meu preço continuava na baixa nos padrões de reversão de tendência. Eu tive aqui, e eu tive aqui, e eu tive aqui, certo? Aqui eu tive uma estrela cadente, aqui eu tive uma estrela cadente, aqui eu tive um homem enforcado. Ele tinha acabado de romper a minha média móvel, mas porém estava muito próxima. Esse feeling de mercado também ajuda bastante, porque diz o quê? Diz que o preço ainda está se movimentando para uma alta, então você pode operar aí para baixa. Eu só não iria operar se o preço tocasse o meu suporte, certo? E aí depois que ele se define para um padrão de reversão de tendência e vai lá para cima, ok? Foi lá para cima, ficou um pouquinho. Nesse que ele ficou um pouquinho, eu preciso ver o que? Padrões de reversão de tendência para alta, certo? E o que acontece aqui? Analisando o gráfico anterior, eu vejo que ele está num padrão de alta. E aqui ele me dá alguns momentos de reversão, certo? Que seria para baixa. Só que, quando ele faz esse engolfozinho de baixa aqui, e ele me dá esse martelozinho aqui, ele está me dizendo que o preço vai subir, ok? E se o preço vai subir, o que eu faço? Eu aguardo ele tocar no meu suporte para fazer uma operação de compra. Coloco aqui em 15. Cadê? Coloco aqui em 15 e vou traçar aqui as minhas linhas. Deixo aqui a minha resistência só para deixar demarcado mesmo. Por que eu deixo demarcada a resistência já que eu não opero ela? Porque se ela romper a minha resistência e tocar nela de volta, ela é um pullback. E eu estou operando compra. E compra é a favor da tendência nesse momento. Correto? E aqui eu deixo o meu suporte. Tá? Tive essa reversão de tendência. Não é isso? Ele foi lá, ele acabou respeitando a minha resistência, mas eu não operaria o meu suporte. Por que, Thales? Estava tão definido aí. É só porque você está vendo que ele não respeitou? Não. Porque antes disso, eu tive um engolfo de baixa gigante. Antes disso, eu tive um hangman dizendo que o preço ia cair. Tem que ficar ligado em tudo. E aí ele veio com alguns candles de força já tocando aqui e acabou rompendo, certo? Então analisem direitinho quando for tendência para alta, tá?
Ele aqui estava lateralizado, pessoal, certo? Só que vocês têm que perceber o seguinte, que ele vinha de uma tendência de alta. Ele teve a reversão aqui dele, caracterizada por esse martelo, tá? E aqui no meio da tendência de alta ele teve um engolfo e ele teve um homem enforcado. E logo depois ele toca no meu suporte. Cara, vai romper meu suporte, só pode. Na verdade, ele pode até respeitar, mas para operar TAG você só vai operar com compra e suporte você não compra. Entende? Só faz operação no suporte quando ele é rompido que vira um pullback, certo? Mas como eu tive muitos padrões de reversão de tendência para baixo, não iria fazer isso, correto? Aqui é um doji, doji significa indecisão, então você não toma ele como padrão de reversão de tendência. Lembre-se que o corpo tem que ser mediano, tem que ser pelo menos desse tamanho aqui o corpo, ó, da vela, desse tamanho aqui o corpo da vela. Se for quase um tracinho assim é doji, tá? E aí não opera, ok? Eu ainda continuo na tendência de baixa, ele volta para, e aqui é o que acontece, o que eu falei naquela aula. Quando o preço estiver assim, nessa região aqui da média móvel, o que você vai fazer? Meu, coloca logo uma linha aqui, ó, que o preço está muito rente à sua média móvel. Coloca uma linha logo no fundo aqui também, no fundo que ele fizer, porque ela também está muito rente à sua média móvel. E opera, meu irmão. Na hora que tocar, você opera. Ela tem esse topo, tem esse fundo. Tocou aqui o IN. Tocou aqui o IN. Ó, tanto de IN. Aqui tudo bem, rompeu, né? Aí ele foi lá em cima, de novo, porque ele está muito rente à média móvel. Tocou aqui para baixo um IN. Tocou aqui para baixo um IN. Aqui que rompeu. Tocou aqui um IN. Ó, enfim. Quando ele estiver próximo assim da média móvel, quanto mais próximo da média móvel tiver, traça logo um topo e um fundo e opera. Bateu na resistência ou no topo, vende, bateu no suporte, compra. Bateu na resistência, vende, bateu no suporte, compra. Vai fazendo isso aí. Lógico que você não vai ficar fazendo isso a vida toda porque você vai perder dinheiro, porque lógico que o preço não vai permanecer ali por muito tempo. É só um feeling de mercado aí a mais para vocês, porque na hora que o preço, você vê que o preço não está se consolidando nem acima e nem abaixo da média móvel, ela está, na verdade, ali circulando a média móvel, está lateralizando mesmo, traça logo um topo, traça logo um fundo nas primeiras velas que você perceber isso, certo? E já opera suporte e resistência aí nesse padrão, tá ok? Bom pessoal, a revisão por hoje foi isso. Eu vou fazer uma outra aula com vocês. Na verdade, quero fazer uma live com vocês. O problema é que aqui na minha cidade, como tem muita gente dentro de casa e não tem muitos servidores de internet, a internet fica congestionada e não é impossível fazer live. Então, se demorar muito, eu vou gravar uma outra aula em relação a algumas estratégias, tá ok? Mas a minha intenção mesmo é fazer live. Porém, vocês não vão ficar prejudicados. Mesmo que eu faça aulas gravadas, eu vou sim, quando a situação normalizar, se normalizar, eu vou sim fazer live com vocês, tanto de revisão como de estratégias, como do que vocês quiserem também. É só comentar aí no grupo, tá ok? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Valeu!